Eu quero agradecer muito a todos vocês que clicaram nesse vídeo. Deus que abençoe muito a vida e a família de cada um que está aqui. Eu peço que você ajude a fazer o meu vídeo, fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, deixando o seu like, que é completamente grátis, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho das notificações. E eu tenho uma novidade para todos vocês, tá? O irmão Rodrigo, que é um dos patrocinadores deste canal, que é o representante do Nutrion, que muita gente aqui conhece, ele tem uma notícia maravilhosa, tá? Vocês que querem emagrecer, o Nutrion agora se chama Nutrim, e a sua eficácia ela é muito maior do que a do antigo Nutrion. Então, esse produto 100% natural, sem contraindicação, vai fazer você perder peso de uma forma que vai te surpreender, vai te impressionar. Então, se você quiser emagrecer, fica até o final desse vídeo. O irmão Rodrigo vai te dar todas as dicas de como você adquirir esta maravilha com essa nova fórmula. Meus irmãos, vai chegar um momento em que você vai ver e ouvir certas coisas na TV e nas redes sociais, aqui na internet, que você terá que desligar imediatamente todos os seus aparelhos e dispositivos e correr aos pés do Senhor para buscar a sua face em oração. Porque hoje em dia, com tantas mudanças no meio da sociedade, é muito comum nós vermos opiniões e comportamentos que vão contra os ensinos da Bíblia e contra os ensinos e as palavras de Cristo. Um desses exemplos é o aumento do interesse das pessoas e a sua busca pela bruxaria e feitiçaria agora no nosso século atual. Muitos podem questionar se a bruxaria e feitiços são de fato algo verdadeiro, se essas forças ocultas são reais. A visão da Bíblia sobre essas coisas é que a bruxaria e a feitiçaria é algo real e maligno. E o nosso papel como cristãos é entender e avaliar essas manifestações e discernir os espíritos para ver o que vem de Deus e o que não vem. Nós temos que ter discernimento espiritual para poder discernir e entender essas manifestações ocultas. Assim como os filhos de Zacar, mencionados em 1 Crônicas, no capítulo 12, versículo 32, que eram reconhecidos entre Israel por entenderem o contexto e os eventos da sua época, eles eram sábios e eles sabiam que Israel deveria fazer em determinadas situações que os comprometesse e os colocasse em perigo. Do mesmo modo, nós temos que ser perspicazes, ser sábios e compreender o mundo ao nosso redor e tudo que está acontecendo à nossa volta. Os cristãos de hoje, eles devem, é obrigação do cristão nos dias atuais, estar atento ao ambiente espiritual, cultural e político ao seu redor. Isso envolve entender as novas tendências, os novos pensamentos e as ascensões e as mudanças em meio à sociedade, especialmente aquelas mudanças que podem contrariar a fé cristã. Embora alguns cristãos não vejam a feitiçaria ou a bruxaria como algo relevante ou algo real e existente nos tempos atuais, inclusive existem cristãos que até mesmo não acreditam em feitiços, porém, em uma análise cuidadosa da Bíblia, a palavra de Deus nos mostra que Deus ele tem uma opinião firme sobre o assunto que se refere à bruxaria e à feitiçaria. As escrituras são claras ao falar sobre a bruxaria e a feitiçaria e condenam essas práticas. Desde o início de tudo, a Bíblia, ela mostra a preocupação de Deus e nos dá alertas contra essas práticas espirituais ocultas que não são aprovadas por Deus. Deus abomina a feitiçaria. Por exemplo, as culturas e os povos que estavam ao redor da Terra Prometida tinham várias práticas que Deus não aprovava. Em Deuteronômio, capítulo 18, do 9 ao 12, menciona e contém uma clara instrução para aquele povo ao entrar na Terra Prometida. O povo de Deus não deveria seguir os costumes espiritualmente pagãos e errados daqueles povos gentios. E a advertência de Deus é direta. Tais práticas são abominação para ele. Agora, mas por que Deus ele é tão enfático e veementemente contra a feitiçaria? Simplesmente porque Deus não falaria para nós evitarmos algo
que não tivesse consequências ruins e más e reais em nossas vidas. Eu sempre digo ao meu casal de filhos, todos sabem que eu tenho uma menina e um menino. Eu falo para eles prestarem atenção e olhar de ambos os lados antes deles atravessarem a rua. Eu falo isso para garantir a eles a segurança que eles vão passar tranquilamente e que não vai vir nenhum carro. Eu faço isso porque os carros nas ruas, os carros trafegando nas avenidas e ruas, são uma realidade e representam um risco real, né, à nossa condição física. Por outro lado, eu não peço a eles para olhar para os lados ao cruzar um rio, já que eles não caminham por um rio e eles não correm risco de serem atingidos por um barco ou por uma lancha. Então vocês conseguem compreender, do mesmo modo Deus ele nos alerta sobre o mundo espiritual e tudo que envolve a bruxaria e a feitiçaria, porque ela existe, a bruxaria e a feitiçaria, as forças ocultas malignas são reais e possuem um poder autêntico e legítimo. É uma força, é um poder que não provém de Deus, mas sim provém das trevas. E nós, como seguidores de Cristo e servos de Deus, e também você que me assiste aqui ainda não fez uma aliança e um concerto com Deus, ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, todos nós precisamos entender e saber a realidade do que é a feitiçaria e a bruxaria. E tudo isso vem de Satanás. A bruxaria é uma prática com a qual nós nunca, de forma alguma, devemos nos envolver ou levar isso na brincadeira, porque é algo muito sério. A Bíblia nos mostra várias situações em que a bruxaria e a feitiçaria teve efeitos poderosos e milagrosos. E Deus só nos dá alertas sobre algo e coisas que realmente são perigosos para nós. Como nós vemos, por exemplo, né, na passagem no livro de Êxodo, dos magos de Faraó, quando Moisés e Arão enfrentaram Faraó para buscar a libertação dos israelitas, Arão lançou a sua vara ao chão e ela virou uma serpente. Os feiticeiros e os magos de Faraó fizeram a mesma coisa, mas a serpente de Arão devorou a serpente dos magos de Faraó. Em Números, capítulo 22, nós temos a história de Balaão, que mesmo ele não sendo retratado como um mago típico da época, ele era um vidente. E os reis de várias nações procuravam ele para abençoar ou amaldiçoar outros povos. E Balaque, o rei de Moabe, chamou Balaão para amaldiçoar os israelitas. Mas toda vez que Balaão se colocava lá em cima do monte, olhando o povo de Israel lá embaixo, e tentou lançar maldições contra aquele povo, contra o povo amado de Deus, Balaão acabava os abençoando pela intervenção e pelo poder de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 28, conta que o rei Saul, em seu desespero, em sua busca por uma resposta, ele foi atrás de uma vidente em Endor, para invocar o espírito do profeta Samuel. Porém, o espírito que tomou aquela vidente, aquela feiticeira, não era de Deus, era do diabo. E aquele espírito previu a derrota e a morte de Saul. Em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6, nós temos a história de Manassés, rei de Judá, que ele também se envolveu com práticas ocultas de feitiçaria e se envolveu com adivinhação e outras coisas ocultas, e até colocou ídolos dentro do templo do Senhor. No entanto, mais tarde, ele se arrependeu e se voltou a Deus e Deus o perdoou. Então a feitiçaria, ela é uma prática que constantemente Deus nos adverte através da Bíblia. Agora eu quero alertar a vocês é que a bruxaria ela está se tornando cada vez mais comum, inclusive entrando dentro das nossas casas. Às vezes a bruxaria já entrou na tua casa, você sendo um cristão, e você nem se deu conta disso, porque as pessoas elas estão hoje em dia aceitando tudo que é tipo de conteúdo que vem na internet, que vem através de novelas, através de filmes. Por isso que nós precisamos estar atentos ao mundo em que nós estamos vivendo, estar atento às mudanças culturais, né? Estar atento aos rumos em que a sociedade no como um todo está tomando. Eu assisti o testemunho sobre uma ex-bruxa, né? Uma ex-feiticeira, que se converteu a Cristo, e ela explicou o crescimento de séries e filmes
focados na magia negra e no ocultismo. E ela revelou algo surpreendente. Muitos desses programas contratam bruxas de verdade para criar encantos e maldições realistas para os filmes. É bizarro a gente ouvir uma informação dessas, né? Às vezes você está assistindo, por exemplo, um Harry Potter e acontece uma magia lá e você pensa que é um efeito especial, mas é uma magia real. E isso nos faz refletir, né, de quantas pessoas que estão envolvidas e trabalham e ajudam nessas produções sem ter ideia das influências espirituais e malignas que elas estão permitindo entrar em suas vidas. Agora considerem comigo por um momento a gravidade dessa revelação do testemunho dessa ex-bruxa. Melodias assombrosas, né? Feitiços entrelaçados em canções cativantes, musiquinhas. Tem musiquinhas de filmes e de seriados que se impregnam na nossa mente, que ficam na nossa cabeça, que muitas vezes cantarolamos casualmente, né, de forma sem querer, acreditando que sejam meros elementos fictícios de um programa de TV, de um filme, de uma série. Mas tem raízes na autêntica bruxaria. Embora você possa achar e entender que essas coisas que passam na TV e filmes é um mero entretenimento fictício, nós devemos nos atentar com o título desse vídeo, que é Extrema Urgência. Quando você ver isso na televisão ou na internet, desligue tudo e corra para os pés do Senhor orar. Eu sei que alguém pode ter clicado nesse vídeo correndo, até com medo, mas é para chamar a sua atenção e garantir que você assista esse vídeo e perceba a gravidade do assunto que eu estou abordando aqui. Existem certos programas de TV, séries, filmes, que os cristãos não devem, de forma alguma, em hipótese alguma, assistir. Existem filmes específicos que os cristãos devem evitar. Embora muitos programas de TV e filmes sejam inocentes, evite conteúdos relacionados ao ocultismo. Não seja ingênuo ou ignorante e não tenha dúvida que a feitiçaria e a bruxaria exista e que seja real, porque a Bíblia nos diz que a bruxaria e a feitiçaria é real e veio de Satanás. Deus não nos alertaria através da sua palavra sobre algo que não existisse. E isso que eu estou dizendo para vocês é algo genuíno, que você deve entender a gravidade. Como que Deus vê a feitiçaria? Olha só, Deus abomina a feitiçaria. Deus enxerga a feitiçaria como uma prática do diabo, algo que é mal, algo prejudicial à nossa vida espiritual e até à nossa vida física. Eu conheço pessoas que ficaram doentes, aleijadas, através de feitiços. Quem pratica essas coisas não tem nenhum senso da periculosidade espiritual dessas coisas, dessas forças ocultas. Imagine alguém que sempre escolhe fazer as coisas más, não se importando com o que possa acontecer. E é assim que o diabo opera na vida das pessoas. O objetivo principal do diabo é encontrar maneiras de impactar negativamente a vida das pessoas para criar caos, confusão, dor, depressão e outras séries de problemas emocionais. É que eu não descarto que depressão, ansiedade, eu já passei, eu passo por isso. São problemas psíquicos e o diabo se aproveita disso para tentar fazer mal, fazer malefícios na nossa vida. E além disso, o diabo, ele é muito sorrateiro, tá? O diabo nem sempre ataca você pela frente. Às vezes ele te engana. O diabo engana as pessoas para atingir os seus objetivos. E esse engano pode assumir muitas formas, como tentar as pessoas a fazerem coisas erradas, irem para um caminho de malignidade e feitiçaria, ou fazendo as pessoas acreditarem em mentiras e duvidar do poder das trevas. Você não pode duvidar do poder de Deus e nem duvidar e nem subestimar o poder do diabo. Imaginem quantas pessoas assistiram e assistem a esses programas que estão envoltos de feitiçaria, de magia negra, sem saber o que estava acontecendo em sua volta. Então tome cuidado. Tome cuidado com o que você assiste. Tome cuidado com o que os seus filhos assistem. Observe a seriedade com que Deus vê a bruxaria
e a feitiçaria. Se atente no que diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Se esse vídeo edificou a sua vida e se você tem pessoas próximas, tem amigos ou conhece alguém que estão envolvidos nessa esfera de bruxaria ou feitiçaria, ou alguém que você conheça que estão viciadas em filmes de ocultismo, compartilhe esse vídeo com elas. Poderoso é Deus para que através deste vídeo Deus possa abrir os olhos delas sobre o perigo que elas estão correndo. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E como eu disse no começo do vídeo, o Nutrion agora não é mais Nutrion, o Nutrion agora é Nutrim e está com uma nova fórmula, uma fórmula mais poderosa para ajudar a você a combater a ansiedade, combater aquele desejo insaciável de comer e assim você perde peso com saúde e qualidade de vida, tá? Eu usando a antiga fórmula, eu emagreci 12 quilos. Agora estamos usando aqui essa segunda fórmula e eu tenho certeza que ela é muito mais eficaz, como o próprio irmão Rodrigo. Ele já conversou comigo e disse que quem tomar esse produto vai sentir uma diferença imensa. Veja o recado do nosso querido irmão Rodrigo, que ele tem a dica para todos vocês. O link do contato do irmão Rodrigo estará na descrição abaixo desse vídeo e no primeiro comentário fixado logo abaixo. E Deus abençoe a todos. Olá, meus amigos do emagrecimento, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e hoje estou aqui no canal do meu amigo Carlos Reinar para apresentar para você o Nutrim, um produto totalmente natural composto por 6 elementos: quitosana, vitamina E, laranja-moro, psyllium, espirulina e cúrcuma, que age tirando a ansiedade, o inchaço e a fome. E para as mulheres a partir dos 40 anos, ele também ajuda na menopausa, prevenindo contra os sintomas da menopausa. Elimine até 10 quilos facilmente. Vem com a gente, chega de enrolação, vem que é tempo de emagrecer. E olha só, para você que tem interesse em saber mais sobre o Nutrim, tirar suas dúvidas, eu deixei o meu WhatsApp fixado aqui no primeiro comentário aqui do vídeo. Nutrim, é tempo de emagrecer, amigos. Forte abraço!